Sábado, o Fortaleza repetiu o mesmo placar do primeiro jogo e confirmou vaga na sua 9ª final seguida de Campeonato Cearense. Quem traz as informações pra gente é Anderson Azevedo. Aqui no PV, o Fortaleza confirmou o favoritismo e sacramentou a vaga para a decisão do Campeonato Cearense após repetir o placar do jogo de ida das semifinais. De novo, fez 2-0 para cima do Ferroviário. Agora, com gols de Lucas Sacha e também Tomás Pochettino. Com o resultado, o Leão chega a mais uma decisão de Campeonato Cearense. Desde 2017, quando foi eliminado pelo mesmo Ferroviário, o Fortaleza chega na final do estadual. É a 9ª decisão em sequência da equipe tricolor, que agora dá uma pausa no estadual e pensa na Copa do Brasil. Terça-feira, o time joga contra o Maguari, 9h30 da noite, na Arena Castelão. Será a estreia tricolor, portanto, amanhã, na segunda maior competição do futebol brasileiro. O técnico Thiago Carpini, contra o Ferroviário, promoveu a estreia de GB. E olha, uma estreia um tanto quanto tímida. O atleta não se ouve tão bem, mas também não fez uma das piores partidas. Fuentes estreou na lateral esquerda também como titular. Já havia entrado no jogo passado, mas no decorrer da partida. No final de contas, um jogo em que não encheu os olhos do torcedor. Foi um primeiro tempo até bom de se acompanhar, mas, de novo, um segundo tempo bem protocolar, mais mesmo para passar o tempo e fazer com que o Fortaleza esperasse apenas o apito final e o sacramento dessa classificação para a decisão do campeonato estadual. Então, de novo, Leão na final. Amanhã tem jogo pela Copa do Brasil e Thiago Carpini deve utilizar força máxima diante do Maguari. Volto com vocês aí no estúdio. Bom, sem dificuldades. No agregado foi 4-0. O Ceará teve até mais facilidade. Renato Manso, bom dia pra você. Bom dia, tudo bem, tudo Caio? ótimo. Bom dia, tudo você. certinho? Bora começar com o Renato, que acompanhou o jogo, Sim. junto com o Eudes Viana. Não gostaria de ter, eu gosto de acompanhar. De forma nenhuma. Aliás, cortou Bebelo. Você gostou? Tá Sabia que você ia mais perceber. Lindo. Eu percebi na hora que você chegou à O redação. Bernardo tá chegando, né? Rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou dar uma parada aí. Exatamente. Tava parecendo Barrabás. Ô, Renatão, foi um 2-0, assim, mais um jogo muito tranquilo pro Fortaleza, né? Muito O Ferroviário tranquilo. não conseguiu competir dessa vez, né? Muito tranquilo. O Fortaleza foi soberano no jogo todo. E olha que eu tô falando isso sem também dizer que o Fortaleza fez um grande jogo, porque nem precisa, sabe você? O Fortaleza nem fez um grande jogo nesse campeonato. Esse né? ano, eu digo assim, passou sem tomar gol do Ferroviário, passou sem sofrer susto, em nenhum momento teve realmente um momento ali de combate, de tipo de alguma dificuldade. Começou, inclusive, melhor do que no primeiro jogo, acho que foi um Fortaleza mais incisivo, tentando chegar lá na frente. O GB fez essa boa jogada com o Sacha, que acabou saindo o gol, acabou dando um bate-rebate ali, mas é uma jogada que ele participa para dar um pouco de confiança. O GB, que inclusive ao longo do jogo ele foi caindo de produção, como o próprio jogo, o próprio Fortaleza, deu bons indicativos no começo, depois a bola queimou no pé. É algo que chama a atenção e que é um alerta, principalmente para as finais do campeonato, onde você não tem a possibilidade de reforçar o seu elenco. Mas em relação ao jogo, não dá nem para a gente fazer muita análise, porque foi um Ferroviário extremamente pobre ofensivamente. Ao longo dos 90 minutos, foram 2 chegadas do Ferroviário, uma bola na trave no primeiro tempo, um chute cruzado do volante do Ferroviário, Luan, e depois mais uma finalização que o Breno defendeu sem maior dificuldade. No mais, foi um Fortaleza que administrou, depois vem a expulsão do Iago no segundo tempo, aí o Fortaleza fica com um jogador a mais, faz o 2-0 com o Pochettino, poderia ter feito mais se quisesse, se tivesse pisado no acelerador, mas achei o Fortaleza também assim com uma preguiça muito grande de jogar. Entendo que o jogo nem pedia, mas eu acho que assim, era também importante acelerar um pouco mais, querer um pouco mais, mostrar um pouco mais. Não para o externo, mas para você mesmo, para ter a confiança, para mostrar que tem qualidade. E por isso acho que o Fortaleza chega como não vou dizer azarão, porque seria realmente errado essa expressão, mas ele chega com menos favoritismo do que o Ceará para a grande decisão. Não teve competição, né, gente? É muito complicado, às vezes, a gente avaliar um jogo e que não tem nenhum sparring do outro lado. Mas não dá nem para avaliar individualmente? Eu acho exatamente isso. Acho que a gente pode puxar alguns detalhes individuais. Por exemplo, a gente vê o gol do Pochettino. O Pochettino faz nem de longe a grande temporada.
mas foi no momento que ele passou a jogar numa faixa central de meio de campo, que é o lugar habitual dele. Eu acho que se você vai usar o Pochettino, tem que jogar ali mesmo. A observação do GB, o Renato falou muito bem, é aquela coisa do garoto, começou bem o jogo, talvez com a queda de produção do jogo mesmo, ele sente a oportunidade de gol que ele perdeu, acaba sendo menos acionado, participa menos da partida. A formatação do time com a linha de 4, uma vez que tem um lateral esquerdo de origem mesmo, dá mais sinais de que vai ser assim que o Carpini vai montar o time dele, abrir mão da ideia de 3 zagueiros, por mais que os 3 zagueiros potencializam o Ailton quando é titular a jogar como um ala, tendo o Fuentes, fica muito claro que ele pode até ter 3 volantes, mas ele vai ter uma linha de 4 na defesa. Mas assim, é muito pobre, o jogo te entrega muito pouco, inclusive pra gente avaliar. Né? Tem ideias, muito né? pobre. Eu vi um comentário hoje. O Caio falou dos 3 zagueiros. O Fortaleza não joga com 3 zagueiros, mas quando o Fortaleza tem a bola, o Pierre desce pra jogar. Abre os 2 zagueiros, os laterais passam. Gostei da ideia do Fuentes. Eu acho que o Fuentes entregou bem, jogou bem. É um time que marca com 2 linhas, com 4 jogadores. Mas o Ferroviário, mesmo com pouca qualidade, encontrou espaço no meio da defesa do Fortaleza, que é um ponto de observação. E aí a gente tem que observar se é o quê? Se é uma falha normal de um time que tem problemas no setor, ou se é só desconcentração de um confronto ganho. Eu acho que também tem muito da falta de concentração. Não teve jogo, gente. Não tem competição. O Ferroviário, é dureza isso. O Ferroviário tem, pra mim, um valor pra ser observado, Black, que é né? o Black, Lucas Black. No jogo mesmo, ele foi o cara que... Eu gosto do Ramires, eu acho o Ramires um lateral, jogador muito forte. bom E jogador. gosta do treta, né? Ele lembra do Marcos Pimentel. O jogo contra o Ceará teve. Exatamente. Marcos Pimentel. Pronto, o estilo dele, né? O Nossa, estilo dele de jogar. Verdade. É um bom valor. Mas de destaque, acho que o Lucas Black, inclusive pro mercado. Mercado aqui mesmo, Ceará e Fortaleza, eu não duvidaria de ser uma cara para ser pensado. É isso aí. Bom, Carpini elogiou, né, a atuação dos estreantes do Fortaleza nesse duelo contra o Ferroviário. Vamos ouvir o técnico tricolor. O Ramires tretou com o Fernando no... Ainda tem muita margem para evolução. Esses atletas eles não podem ainda ser cobrados de uma maneira muito ferrenha, né? Vamos dizer assim, pelo pouco tempo de convívio, pelo pouco conteúdo de trabalho. Né? Então, dentro das características que nós temos, a gente vai adaptar eles ao jogo do Fortaleza. Então, isso requer um pouco mais de tempo, mas foram estreias importantes, né, do GB. Os próprios jogadores que ainda não estrearam, que chegaram também essa semana, né? Hoje, na verdade. Então, muita coisa boa acontecendo, boas possibilidades, boas oportunidades aí para a gente ter mais repertório, um pouco mais de variação dentro do elenco.